Bom, Felipe Rezende é doutor em Economia e Matemática pela Universidade do Missouri, Kansas City, e está já há algum tempo vem alertando aí para um processo de endividamento que pegou empresas e famílias no país e os riscos que isso acarretaria. E hoje os riscos se transformaram em desastres efetivamente. Felipe, quando é que você começou a perceber essa dinâmica saindo de controle? Tem um dado muito interessante. Em 2011, você tem um padrão que existe em economias que passam por um período de prosperidade. Essa prosperidade ela gera uma certa fragilidade financeira nas economias, né? É uma resposta racional. É uma resposta racional. Você tem estabilidade econômica, uma certa prosperidade, então as empresas se sentem, há uma contaminação do ambiente expectativa, uma contaminação positiva, e você começa a colocar para frente projetos de investimento. Tá? Isso é um processo natural do sistema, né, da economia de mercado. E nesse ambiente de expectativas otimistas, até os bancos fazem parte desse mesmo ambiente e financiam grande parte desses investimentos, né? Então você começa a ter um crescimento do investimento com alavancagem, que é uma coisa saudável até para a economia. Você permite crescer além da renda que é gerada naquele determinado momento. Só que você tem, ao mesmo momento que você tem uma alavancagem, você precisa honrar seus compromissos financeiros, né? E aí a grande dificuldade é olhar para os dois lados do balanço. Para aquela dívida que você assumiu no teu passivo, o ativo que você compra tem que gerar um retorno que seja satisfatório para o investidor e ao mesmo tempo honrar seus compromissos financeiros. Ou seja, você tem que avaliar não apenas a situação do mercado naquele momento, mas o ritmo de crescimento. Claro, daí a necessidade de você olhar para o futuro e tentar montar cenários, diferentes situações econômicas e para diferentes cenários que você tem, em quais esses cenários seria suficiente o pagamento dessa dívida e um retorno satisfatório. Então você começa a montar cenários a partir daí. O que acontece com a economia brasileira? Você tem o pior dos resultados, você tem um forte crescimento e endividamento. Para você ter uma ideia, empresas e famílias, isso é um dado do BIS, do Bank for International Settlements, você tem em 2002, empresas e famílias no Brasil tinham endividamento de cerca de 250 bilhões de dólares. Você em 2015 vai para um endividamento de cerca de 1,5 tri. Tá? É um forte crescimento da dívida. E aí quando você olha para o lado do passivo, você vai olhar para o ativo. Qual foi a geração de renda nesse período? Os lucros nesse período, se você pega o EBITDA, nesse período para as empresas não financeiras, ele cresce 10%. Tá? Então quando você compara o crescimento real da dívida, foi de cerca de 226%, quando o seu lucro, o EBITDA, ele subiu 10%. Você começa a ter um esgarçamento muito forte dos balanços. Né? Você tem um aumento dos seus compromissos financeiros. Ora, se você começa a caminhar dessa forma, em 2011, 2012, você já tinha sinais muito fortes disso, de que o lucro vinha caindo, e até alguns membros do governo já tinham essa leitura que o lucro vinha caindo, porque a indústria pressionava por algum tipo de política que tentasse mudar esse panorama. Só que eles acabam trabalhando do lado errado do lucro. Eles tentam melhorar as margens via os subsídios, os cortes. Exatamente. Né? Você não consegue sustentar os lucros por aí, pelos subsídios e outros cortes de impostos que favoreceram as empresas. E isso não necessariamente gerou um aumento do investimento, mas melhorou, e geração de emprego. Pelo menos parcialmente a estrutura de endividamento. Sim, parcialmente ela alivia, mas é uma política que ela falha em tentar retomar o crescimento e investimento, que é o objetivo final. Você tem uma situação que você vem com uma queda do investimento desde 2011, a taxa de crescimento do investimento ela vem caindo desde 2011. Né? Isso é importante ser colocado. Então, deixa eu perguntar uma coisa. Você tem os ciclos aí, são comuns aí na economia. Tem um ciclo de expansão, isso gera um monte de investimento, gera uma capacidade ociosa e acaba... A economia não conseguiu definir indicadores de antecedentes. Por que sempre se cai nessa? Sim, e esse é um dos grandes esforços que eu fiz no meu trabalho aqui no Brasil. Né? Meu trabalho era justamente tentar identificar e tentar criar esses indicadores de fragilidade financeira, para justamente os formuladores de política econômica tentarem se antecipar a um cenário de crise em função dessa fragilidade. Então, por exemplo, você consegue ter dados de balanço que eu divulguei no meu estudo, enfim, o dado agora está disponível no site. E você tem dados de fluxo também, de geração de renda, enfim, de lucros, para ver em qual medida essa geração de renda... Do IBGE ou balanço uma combinação de dados, né? Você tem Banco Central, IBGE, alguns dados de fora também, que você consegue, a partir do balanço, montar essa estrutura. Né? Só que no Brasil isso é uma literatura muito nova ainda. A economia brasileira não estava acostumada, e grande parte dos economistas, não todos, não estavam acostumados com crise de endividamento.
uma crise interna. Grande parte da economia brasileira, se você pega... 94, 95, você teve um endividamento monstruoso também. Mas o que era interessante para a economia brasileira, grande parte dos problemas daqui eram crises externas, crises de balanço de pagamentos. Tá? E até interessante para você entender a resposta de política econômica recente. O governo reagiu a essa crise de balanços das empresas e famílias como se fosse uma crise do setor externo, uma crise de balanço de pagamentos. Qual era a resposta tradicional para uma crise de balanço de pagamentos? Você contrai a demanda interna, com choque de juros, austeridade fiscal, para você diminuir a tua absorção interna e você gerar superávit na tua conta corrente. Né? Era o caso clássico, você perde reservas, sobe os juros para tentar manter aquele padrão que você tinha, no caso passado, um câmbio fixo, por exemplo, com perda de reservas. Esse era o mecanismo de defesa, né? Esse era o receituário. Quando você olha para a crise atual, as causas da crise foram totalmente diferentes. O Brasil não teve uma crise externa, pelo contrário. Você está falando especificamente da estratégia que vem de Joaquim Levy. Exatamente, que é 2015. Né? A crise começa em 2014, né? Embora o crédito ainda vinha crescendo em 2014, o crescimento anual ainda crescia, mas em 2014 esse modelo já havia esgotado, ou seja, o investimento já vinha caindo a partir daquele momento ali, há 10 trimestres consecutivos, e foi uma coisa inédita para a economia brasileira, muito em função do retorno negativo sobre o patrimônio líquido e endividamento elevado. Ora, se você comanda uma empresa e você tem uma situação de forte endividamento, que a sua renda, o seu lucro ou a geração de caixa não é suficiente para honrar seus compromissos financeiros, como é que você faz o ajuste da sua casa? Cortando gastos. Para uma empresa, qual é a primeira fonte que você consegue cortar gastos? Via investimento. Tá? Então você começa a ter esse corte de investimentos e o investimento vinha caindo de forma generalizada. Então, mas o que a gente percebe é que quando a empresa corta o investimento, o segundo passo é trazer para baixo o endividamento bancário e capital de giro e tudo. Sim. Então, quer dizer, quando você dá um corte geral do crédito, como foi dado, a empresa fica... Sim, aí são dois movimentos. Você tem primeiro em 2014 essa queda da demanda privada via investimento. O investimento vem caindo muito fortemente nesse período, 2014. Qual foi a resposta de política econômica nesse momento? Né? Que você faz a transição para 2015. Você tinha uma economia que começou a gerar déficits públicos em função dessa contração do investimento privado. Tá? Então as receitas caem, a atividade econômica cai e os gastos públicos sobem, muito em função do desemprego que vinha subindo. Outros gastos de seguridade social, muito em função da queda da atividade econômica. Esses são chamados estabilizadores automáticos entrando em ação nesse momento. O que acontece em 2015? Você tem agora a resposta equivocada para uma crise do setor privado de balanços, como se fosse uma crise de balanço de pagamentos do setor externo. Qual a combinação? Austeridade fiscal, você já começa a ter um contingenciamento muito forte em 2015, no início do ano, e você tem um aumento muito forte dos juros já em 2015, muito em função também do reajuste de preços administrados naquele momento, evitando contaminar. Exatamente. Então você tinha uma economia que já tinha os balanços esgarçados, tá? O balanço do setor privado em situação muito difícil, e você dá um choque de juros e um choque de preços administrados, que para algumas empresas até foi um benefício, porque elas tinham algum problema de receita, mas para outros já estavam em dificuldade, acabou piorando. Né? E aí a economia que estava ali no precipício, eu digo muito que era um paciente que estava na UTI, e o médico foi lá e desligou os aparelhos. Tá? E você empurra essa economia do precipício. E aí em 2015 ela cai, e aí você segue vários alertas, porque se você está numa situação de forte alavancagem do setor privado, você corta de forma dramática os investimentos públicos num momento tão crucial e faz um choque de juros para uma economia que está super endividada, é uma receita para matar a economia. Tá? E isso não é uma resposta só da economia brasileira. Quando você olha a economia mundial, economias que passaram por problemas parecidos de endividamento, você tem um resultado muito parecido com a economia brasileira. E aí, naquele momento, nós conversávamos muito sobre isso em 2014, nas nossas conversas, e eu era muito taxado, muito pessimista na época, né, de que aquele cenário que eu traçava não iria acontecer. E quando você olhava para os dados de endividamento, dada a resposta de política econômica, era inevitável. Só para entender uma coisa, quando você entra aquele choque do Joaquim Levy, a Dilma, por exemplo, ela tinha certeza que o pior já tinha passado em março. Estava tudo nítido, essa questão, o efeito do choque de juros, aí, de choque de preços. Qual que é a lógica? Quando se conversava com o pessoal de mercado, que o Joaquim Levy seguia, o próprio Nelson Barbosa seguia aquela ideia, não, se a gente conseguir equilibrar aqui a parte fiscal com corte, né, então, isso aí, a taxa longa de juros cai e volta os investimentos. Esse tipo de
de racionalidade, como é que prospera numa economia complexa como a nossa? É difícil entender como eles chegaram a essa conclusão, porque em vários momentos nos debates aqui no Brasil, eu ouvi esse mesmo tipo de argumento. Isso era o padrão do mercado. De que a política monetária seria capaz de levantar os investimentos. Falei, olha, se você tem uma economia que está extremamente alavancada, o retorno sobre o patrimônio líquido da indústria, em 2015, foi de menos 10%. Pô. Então o que eu colocava para eles era o seguinte, mesmo no cenário hipotético, o Banco Central colocasse os juros a zero, bem agressivo como nas economias avançadas fizeram, jogando taxa de juros a zero, um cenário bem hipotético no meio brasileiro. Você nem tem um custo de carregamento negativo. Você tem um ativo que te dá 10% negativo e um empréstimo a zero ali com um prêmio de risco, enfim, mais próximo de zero. Nem com a política monetária nesse ponto você conseguiria sustentar o investimento. Só que você tem o contrário. A economia, a política monetária não só ela tentou acomodar a crise de endividamento, como ela piorou a situação. Ela aumentou os custos desse endividamento. Então, naquele momento já estava claro que aquela recuperação que o governo achava que ele iria gerar, ela não aconteceria. Né? Você tem agora, desde 2015, 2016, você olha os relatórios dos bancos, as previsões no início do ano e de final do ano. Né? As revisões são mensais. Né? São mensais, porque eles insistem exatamente nesse modelo que você falou. Né? Que as taxas de juros, porque eles partem do pressuposto de que com as taxas de juros extremamente elevadas, juros reais elevados, né, tem espaço para a política monetária atuar sobre investimento, sobre a demanda. Não dá medo. Ora, isso seria em condições normais, de temperatura e pressão. Numa situação que você tem, novamente, um forte endividamento do setor privado, com esgarçamento de balanços e retornos negativos, a política monetária entra naquela situação que nós chamamos da impotência da política monetária. Ela não é capaz de estimular investimento por si só. Né? Então você precisaria de um outro canal de estímulo. Ora, então você avalia suas alternativas. De onde viria esse crescimento? Você poderia falar investimento privado. Ele não vem pela situação que eu acabei de colocar. Forte alavancagem, retornos negativos. Capacidade ociosa em níveis recordes, enfim. E você não vai trabalhar por aí. Você tem investimento e consumo das famílias. Você tem um desemprego agora batendo 13 milhões e meio de trabalhadores. Né? Então você tem, em grande medida, o consumo também retraindo. Qual seria outra opção? Setor externo. O setor externo ele pode ajudar a agropecuária para esse ano ter uma contribuição, a expectativa é de cerca de 10%, 9,6% de contribuição para esse ano, só que o setor externo já atingiu seus limites. Né? Você tem a economia chinesa com dificuldade enorme de manter as taxas de crescimento que eles têm no plano deles, né, de crescimento. A economia europeia ainda patinando, não conseguindo alavancar o crescimento para a região como um todo, e a economia americana ainda dando sinais também de esgotamento em função da normalização da política monetária deles. Então você vê que o setor externo ele pode até ajudar, mas não será o fator que vai gerar esse crescimento. Qual seria o único que sobra nessa conta? Os gastos públicos. Os gastos públicos. E aí o que você tem de proposta que foi feita no passado? E foi uma das grandes críticas que eu fiz. Você tem, por um lado, membros do governo que têm uma agenda que ela é até positiva. Existem abusos no orçamento. Isso é um fato para a economia brasileira. Né? Abusos, enfim, dentro do judiciário, legislativo, de salários, de ineficiência, você tem todo esse lado. Mas você não é em função disso que num momento tão crucial como esse da economia brasileira que você vai cortar investimentos. Tá? Então, com tudo que foi feito com a PEC do teto, que foi aprovado no ano passado, você deveria pelo menos ter colocado alguma válvula de escape ou pelo menos deixar os investimentos públicos de lado. Né? Essa é uma área fundamental, não só em momentos de crise, mas em momentos de crescimento também, porque você tem uma demanda por bens e serviços públicos que você tem que atender. Né? Em particular, a infraestrutura. Né? Eu acabei de terminar um trabalho sobre infraestrutura em parceria com a Universidade de Colômbia, financiada pelo BNDES e pelo CAF, e o objetivo foi olhar no mundo como é que nessas economias avançadas e emergentes você financia a infraestrutura. Isso é bem interessante. A economia brasileira, no início da década de 80, ela chegou a investir 5% do PIB em infraestrutura. Tá? Essa foi a média de 81 até 85. Grande parte disso pelo investimento público. Ela agora em 2010, 2011, ficou na casa de 2% do investimento em infraestrutura, 1% para cada. 2010, 2011. 2%, 1% para o governo, 1% para o setor privado. E isso você está falando de infraestrutura. E aí você olha o seguinte,
Quando você fala de infraestrutura, são ativos bem diferentes. Você tem aquele ativo que está em desenvolvimento, né? Você colocar aeroporto no meio do nada, é um ativo que não existe, é o chamado Greenfield, tá? E o ativo já está maturado. É como o aeroporto aqui de Guarulhos ou no Rio, o aeroporto de Galeão. Porque existe uma demanda enorme de investidores privados por esses ativos. Porque o ativo já está maturado, você já conhece demanda, você consegue achar a taxa interna de retorno em função dos dados que você tem, você projeta a demanda futura com base nesses dados e você consegue fazer investimento privado nessa área porque o teu risco ele é relativamente pequeno. Então existe apetite muito grande do investidor privado por esses ativos. Tá? Então vamos colocar esses de lado. Onde o setor privado ele não entra geralmente, e se ele só entra se as garantias públicas elas sejam tais que façam daquele investimento praticamente um investimento público. É o chamado Greenfield, um investimento novo, que é o que o Brasil precisa. Exatamente. São as novas rodovias, novas ferrovias, enfim, conectando mercados, novos aeroportos, enfim, toda uma estrutura para uma matriz energética, você precisa de novas plantas, enfim. Essa é uma área tipicamente que o investidor não entra. Tá? E aí é uma área que tipicamente no mundo você precisa do aporte público, do investimento direto público, até que aquele ativo fique maturado, que aqui nesse momento você consegue ter uma parceria com o setor privado, ele consegue tomar conta desse ativo. O que acontece com a economia brasileira? Você não tem mais esse espaço. O governo acabou de anunciar um corte muito forte justamente em investimentos públicos. O PAC acabou de sofrer um corte muito forte. E isso não é só uma característica da economia brasileira. Quando a PEC do teto ela foi discutida no Congresso Nacional, eu apresentei um estudo da FMI mostrando exatamente isso. Países que adotaram regras fiscais. E um dado interessante que eles têm, os países que adotaram regra de gastos pura e simples, como o Brasil acabou adotando, existem várias regras. A regra de gastos é uma delas. Como o Brasil adotou, a variável de ajuste foi o investimento público. Foi o que mais sofreu. O ajuste não necessariamente ele foi naqueles itens do orçamento que deveriam sofrer um ajuste, como os abusos que eu acabei de comentar, dentro do legislativo, enfim, do judiciário, escalas salariais entre um poder e outro. Você cortou no investimento, que é a parte mais fácil, aquele corte horizontal que você faz austeridade. E isso foi padrão para todos aqueles países que implementaram essa regra de gastos. A alternativa seria a regra de gastos preservando investimento. Preservando investimento, né? Ou então você mantém essa discussão dentro do orçamento. Aquela ideia que veio com o PAC, a PPI não, que você tirava o investimento como gasto orçamentário, dava um tratamento diferente. Contábil diferente. Isso aí de alguma forma mudou um pouquinho a natureza da análise econômica em cima do investimento público? Sim, de uma certa forma sim, porque tudo entra como gasto corrente. Né? A tentativa de tirar o investimento público era exatamente isso. Vamos controlar as contas públicas, mas vamos tentar isolar a parte de investimento, porque isso não é um gasto. Porque a lógica é que esse investimento melhora a eficiência da economia e dá um retorno. Isso é mensurável. Claro que sim. Você tem estudos que você consegue olhar para isso. Você tem mas por obra você consegue... Sim, você consegue ter impactos, inclusive por obra de empregos diretos e indiretos. O BNDES, por exemplo, ele divulga, tem um relatório bem interessante que ele mostra o impacto das suas políticas naquela região. Você tem modelos mais sofisticados, você consegue estimar os impactos de geração de empregos diretos e indiretos e a partir daí recolhimento de impostos e tributos e o efeito que isso tem sobre a economia. Até para você ter uma análise mais refinada do subsídio que está sendo colocado, porque você consegue ver o ganho líquido ou perda líquida em função de cada política que você adota. Então isso é possível de fazer, né? E você, como tem um investimento que gera um ganho de produtividade e de eficiência para a economia brasileira, isso deveria ter sido poupado. Só que é justamente a primeira variável que sofre o ajuste. Mas isso tem um componente ideológico também nessas medidas aí, que parece que a visão do Estado fica demonizada aí. Exatamente. Não só ideológico, mas eu penso também que há uma certa desconhecimento de alguns que fazem esse tipo de proposta de como o investimento acontece. Né? Eu volto a bater no ponto sobre investimento em infraestrutura. Se você olha os ativos novos, o investidor privado não entra aqui. E quando você olha para a economia brasileira, é claro que nas concessões você pegar um ativo já está maturado, quase monopólio, você tem uma demanda enorme por isso. Você consegue pegar emprestado no exterior com taxas de juros baixíssimas, faz uma operação de hedge, seja no Brasil, como o governo já está começando a ceder em vários modelos de concessão, ou dividir com o mercado esse risco cambial. Você faz isso e investe numa área que você vai ter um retorno muito satisfatório. Tá?
Agora, você investir naqueles ativos que você realmente precisa, que é a expansão da tua capacidade, né, não só de rodovias, ferrovias, você tem todo o complexo logístico que precisa ser melhorado, e é interessante que nessa área não é uma área que você precisa só de investimentos, você precisa de todo um marco regulatório nas esferas do governo municipal, estadual e federal, tá? Porque você ainda tem grandes incertezas nesse processo de licenças ambientais, incertezas jurídicas, que impossibilitam ou inviabilizam aquele investimento inicialmente que foi projetado. Então, é uma área que infelizmente você não consegue investir. E quando você coloca isso tudo numa panela só, você tem um cenário que eu chamo de o caminho trilha hoje, o país trilha hoje, para mais uma década perdida. Né? O que os economistas hoje falam de crescimento, isso não é crescimento. Você está retomando, caso a economia cresça, o que eu já acho para esse ano, a previsão é de 0,5% do PIB, mas com todos os cortes pronunciados agora, com todas as incertezas que se tem, há a possibilidade de uma recessão esse ano novamente. Tá? E quando você começar a crescer, isso não é crescimento. Você está recuperando um terreno que foi perdido. Lentíssimo. Tá? Se você falar de crescimento, você começaria a falar a partir de 2023, 2024. E como é que rompe esse círculo vicioso aí de falta de queda de receita pública, falta de investimento público, demanda fraca do setor privado, endividamento alto? Como é que rompe o nó? Para começar, não há crescimento sem antes resolver a situação do balanço das empresas. Tá. Esse é o ponto central. Tá? Esse é o ponto central. E esse é o ponto que vem sendo negligenciado já há 2, 3 anos. Tá? Você continua insistindo no mesmo erro. De alguma forma, o Meirelles ele acabou anunciando num discurso dele de que a economia sofre um período de alavancagem do setor privado, mas isso ainda não só dá narrativa para políticas concretas que lidem com essa situação. Tá? Porque agora, nesse momento, somente a queda dos juros não será suficiente. Isso teria que ter acontecido lá atrás. Tá? A política monetária faria esse alívio lá atrás, há 2, 3, 4 anos atrás. Tá? Hoje, ela por si só não é suficiente. Grande parte da narrativa do argumento convencional ainda acredita que a política monetária será suficiente para trazer retomada. Isso reflete muito uma doutrina que tinha no exterior a pré-crise global de 2007 e 2008. Grande parte dos economistas, e você tinha um debate acadêmico muito forte, acreditavam que a política monetária seria capaz de reverter uma situação de crise, de endividamento. A fada da expectativa. Exatamente. Né? Você acreditava, e os modelos econômicos diziam isso, os modelos econômicos ortodoxos diziam isso, que a política monetária teria essa potência. Mas então, se a gente pega esses mega bancos de dados, big data, tudo aí, o espaço de tempo que eles analisam não foi um espaço de expansão da economia que não permite tirar conclusões para os períodos de queda? Sim, exatamente. Existem várias falhas. Né? Se eles colocassem no modelo, alongassem um pouco mais os dados, né? Colocassem 20, 30 anos, e não chegariam às conclusões que eles chegaram naquele momento, porque é corretíssimo. Mas então vamos pegar um ponto. Esse é muito conhecimento empírico, porque é muito negligenciado pelo economista teórico lá. Né? No fundo, a economia é a capacidade que você tem de ter uma visão criativa sobre uma determinada situação e usa o seu instrumental para... Por exemplo, no começo de 95, de 2015, era nítido para quem acompanha a economia, conhece o funcionamento das cadeias produtivas, que com o desmantelamento da cadeia de petróleo e gás, com a recessão que vinha pela frente, com a falta, o endividamento das empresas que você sentia, não estatisticamente, mas sentia que sem um salto aí do investimento público você não sairia daquela. Isso aí só depois que é consumado o desastre que a literatura permite você consolidar os diagnósticos. Porque essa dificuldade do economista hoje, a gente tem levantado no blog, através de alguns historiadores que frequentam o blog, muitos casos históricos de pragmatismo de ministros da Fazenda que conseguiram resolver situações driblando restrições que havia. Hoje essa questão da globalização econômica não trouxe um conceito de manual que não é adaptável na cabeça desses economistas para cada situação? Sim, você tem dois momentos, né? É interessante, você tocou num ponto importante. Você pega a economia americana da década de 30, pós-Grande Depressão, você teve essa atitude mais pragmática. Né? Você tinha o Roosevelt naquele momento, ele tendo que mudar a expectativa, a visão que ele tinha sobre a economia, muito em função do que acontecia na prática. 2008 né? aqui. E você tem o New Deal exatamente como resposta para aquela situação que se colocava.
né? E você pega 2008, uma segunda lição, né? Novamente você tem ali a segunda pior crise da economia americana, né? E você tem que mudar justamente esses modelos que tinham como a previsão de que a economia não passaria por essas crises. O que estava no centro desse erro diagnóstico? Justamente um ponto que ele faz parte da minha pesquisa de uma forma que ele é crucial: o balanço das empresas e do setor financeiro. Tá? Você tem um grande erro, um dos grandes erros dos modelos tradicionais foi justamente a ausência ou negligenciar o fator financeiro, ou seja, a interação entre o setor financeiro alavancando ou permitindo a alavancagem do setor privado. Tá? E esse é o tipo de coisa que se reflete também no debate brasileiro. Tá? Você tem grande parte desses economistas que se formaram também no exterior e carregaram consigo esse tipo de doutrinamento intelectual, né? Que foi uma das causas do erro de avaliação da crise americana, 2007 2008. Né? Você via o setor financeiro justamente como um processo de intermediação. Né? Ele por si só não seria uma fonte de instabilidade. Né? A estabilidade não viria daí. De onde viria a estabilidade? Políticas públicas mal formuladas, né? Via Banco Central ou, enfim, política fiscal. Mas o setor financeiro por si só, com teorias de mercados eficientes, enfim, expectativas racionais, ele não geraria esse processo de alavancagem e de bolhas. Tá? A economia brasileira não passou por um processo de bolha como a economia americana, mas ela passa por um processo de endividamento muito forte. Ora, se você tem modelos que dizem que esse endividamento não deveria ser uma causa de preocupação, você negligencia esses dados automaticamente. E os seus modelos dizem isso. A partir do momento que você começa a incorporar nos seus modelos esse tipo de dado como fonte de estabilidade, você começa a mudar o teu prognóstico, você começa a mudar o teu nível de taxa de juros e de gastos também, porque agora você tem um fator que tem que ser considerado. Então, para tentar entender o BNDES, o BNDES ele foi injustamente atacado aí por tudo quanto é. A gente sabe que tem as análises individuais de projetos lá, não tem nenhuma restrição, mas como é que foi a visão macro do BNDES sobre esse quadro, na condição de maior emprestador de recursos de longo prazo? O BNDES é uma posição interessante. Se você olha o mecanismo institucional de economias avançadas e emergentes, o Brasil tem um arranjo institucional muito forte, muito robusto, tá? Que vinha sendo mal utilizado, né, de várias formas. E o BNDES tem um papel fundamental nesse processo que eu falei de investimentos, principalmente em infraestrutura, numa área que geralmente o setor privado não financia, para começar, ou se você tem um financiamento, o investidor privado não entra se não houver aquelas garantias para minimizar o risco dele. Então, nesse momento, o que se discute basicamente do BNDES não é nem necessariamente a sua atuação. Se você for olhar o núcleo do argumento, da crítica sobre o BNDES, é a conta de subsídio, que ficou muito alta, e o impacto que isso teve sobre o orçamento público. Ora, é interessante porque o governo começa a divulgar os dados de subsídio do BNDES, embora esse dado ele não é feito do ponto de vista econômico da forma correta. Né? Para cada subsídio você tem que avaliar também os impactos que aquilo foi gerado para aquele financiamento. Aquele empréstimo gerou... Enfim, exatamente. O que é um erro. Né? Isso é um cálculo bruto, né? Uma conta até ingênua da política do banco. Tá? Você tem que pegar aquele subsídio sim, mas você entender por projeto o que ele gerou, geração de empregos, diretos e indiretos, arrecadação de impostos, para ver se para a sociedade houve um ganho líquido ou não. Considerando os custos de oportunidade, enfim, você tem um estudo mais apurado sobre as políticas do banco. Então, vamos começar por aí, que hoje você não tem ainda esse tipo de informação detalhada no debate. Então, um debate muito cru ainda, que só compara o subsídio de Selic e o diferencial com a TJLP. Então, o que acontece? E aí, quando você olha, por outro lado, a crítica do subsídio, é interessante que eu peguei os dados da economia americana, no período pré-crise, o subsídio para empresas não financeiras, empresas financeiras e famílias, subsídio de crédito, para a economia americana, ele chegou a 5% do PIB. 5% do PIB? 5% do PIB. E ele caiu, lógico, com a redução da taxa de juros da economia norte-americana, taxa de juros praticamente zero durante o período de 7, 8 anos, até mais, essa conta caiu para cerca de 2,5% do PIB. Ou seja, ela flutuou, o subsídio deles, a maior economia do mundo hoje, entre 2% e 5% do PIB. Esse subsídio ele se reflete onde?
de juros no orçamento, como receitas que você acabou não arrecadando com aquela conta de juros também. Porque na economia americana... São isenções fiscais? Sim, são isenções fiscais, Tá. que você permite de imposto de renda para a família. Tá. Se você pega um empréstimo para adquirir uma casa, por exemplo, você consegue abater esses gastos Tá. do teu imposto de renda, para o caso das famílias. Então você tem uma série de outros mecanismos também para as empresas que permitem esse abatimento. Ora, no final isso é uma conta de subsídio. Tá? É um subsídio de juros que, inclusive, economias avançadas, você consegue mapear também para a União Europeia fazendo a mesma coisa. Tá. Então vamos colocar as cartas na mesa. Né? Não é uma jabuticaba, não é uma coisa que só o Brasil faz, e eu acho que é importante você ter transparência sobre essas políticas. Isso é fundamental, isso não tem que ser discutido. Claro. Você tem que ter uma avaliação correta, colocar metas para cada política que você faz. E acho que uma parte da crítica que eles fazem é muito válida. Eu acho que para toda política pública você tem que traçar metas de onde você quer chegar para você não colocar recursos infinitos ali a fundo perdido. Né? Então acho isso um ponto importante na questão da transparência. Você tem ao longo dos últimos anos uma disponibilidade de dados muito maior, que é fundamental para que diferentes grupos de cientistas, enfim, analistas façam as suas próprias análises para tentar chegar a um ponto em comum ou não, para você ter o debate. Então acho isso fundamental. E o BNDES acabou sendo usado nesse processo de crítica como um dos geradores dessa crise. Né? Porque grande parte do diagnóstico que você tem hoje para a economia brasileira é que a crise foi causada por um déficit público crescente, por um descontrole das contas públicas que fez com que a dívida explodisse, causasse um choque de juros e o investimento caia em função disso. Né? Esse é o diagnóstico convencional, tá? Que eu digo que ele está equivocado. Né? Você tem realmente... Mas isso não quer dizer que a política do governo foi correta. Tá. Essa é a grande dificuldade no debate. Dizer que esse é um diagnóstico equivocado da crise, isso não quer dizer que a política adotada de subsídios e, enfim, corte de impostos foi feita durante o governo Dilma, por exemplo, foi correta. Né? Então você tem essa dificuldade de dialogar com os dois grupos. Saiu recentemente um trabalho da Secretaria do Tesouro Nacional remetendo a esse debate sobre subsídios e cortes de despesa. E mostrando que, digamos, até o começo do século XXI, você tinha estudos que mostravam que subsídios tinham um retorno maior para cada ponto lá de subsídio, você conseguia um retorno de até 3. E corte de despesa tinha um impacto muito pequeno, muito pequeno. E depois foi feita essa divisão, justamente pegando esses megadados aí, de economias em expansão e economias em desaquecimento, mostrando que em expansão o subsídio dá certo porque você tem demanda. Claro. E o FMI fez estudos aí, teve um seminário em 2012 que teria mostrado isso. E aparentemente a Dilma, quando pega o Guido Mantega com aquela enxurrada de subsídios, foi se baseando num diagnóstico para uma economia aquecida que já estava em desaquecimento. E o Joaquim Levy, quando dá o corte, ele se baseia também numa economia em crescimento quando você estava em queda. Esses erros de diagnósticos que... Será que, digamos, a teoria econômica não tem um superdimensionamento e ela não tem noção, digamos, dos impactos que causa sobre todo o país? Sabe? Como é que essa ditadura eu não digo da economia, você tem que ter, obviamente, a gestão econômica, mas essa ditadura das teorias econômicas não experimentadas, de que maneira que você reduz esse risco aí? Porque é um risco Brasil monumental, pô. Pois é, você tem, nesse momento, você mencionou a questão dos dados. Você tem, de 2010 até 2013, uma forte queda do retorno sobre o patrimônio líquido. Tá? Isso acontece nesse período. Se você tenta colocar na conta de subsídios uma forma de você aumentar as margens de lucro nesse período, você tem uma dificuldade muito grande, porque você consegue absorver isso com uma geração de caixa maior no teu balanço, mas não necessariamente vai gerar mais empregos, mais investimentos. Porque você não tem isso acontece com a economia brasileira. E por outro lado, você tem um outro fator. Se o teu retorno está caindo, ele vem caindo seguidamente de 14%, 10%, ele chega para a indústria cerca de 2%, 3% em 2013 e cai a menos 10% em 2015, você tem um cenário interessante, que eu costumo muito falar sobre o BNDES. Você consegue explicar um cenário no qual o BNDES aumenta os seus desembolsos, tá, com investimento privado em queda. Por que isso acontece? Você tem, naquele momento, o BNDES com taxas de juros relativamente baixas,
baixo padrão brasileiro, mas não baixo padrão internacional, que isso seja colocado, mas você ter naquele momento o BNDES sustentando investimento, mas como o retorno sobre investimento já vinha caindo, o BNDES conseguiu sustentar aquele patamar mínimo de investimento. Tá? Então é isso que eles têm muita dificuldade. Só que o que o debate coloca? Que o BNDES não foi capaz de aumentar o investimento. Ora, o BNDES não tem essa capacidade. Claro. Esse não é o papel dele. Claro. Tá? O papel do BNDES não é estimular o investimento. Ele tem naquele momento o processo de financiamento do investimento. Tá? Porque você tem na conta, é uma análise simples, relativamente simples, que o investidor faz. Ele vai olhar o retorno daquele ativo que ele espera investir e a taxa de financiamento. Tá? O BNDES só consegue influenciar, ou a política pública naquele momento de financiamento, na taxa de financiamento. Tá? Na questão do retorno, você não consegue influenciar essa expectativa, porque esse retorno depende das suas expectativas de demanda ao longo dos 20, 30 anos, ou seja, em função da vida útil daquele ativo, seja de infraestrutura, seja ativo qual for. E essa é uma área que o BNDES não tem atuação. Ele não consegue influenciar as expectativas de retorno ao longo de 20 anos. Nós vamos pegar a política monetária, por exemplo. Você tem a política monetária, você aumenta a inflação, você aumenta a taxa de juros. Quando você pega o impacto da Selic num investimento de 20 anos, traz a valor presente, um ponto ao ano dá uma baita diferença no valor inicial. Quando você pega no crédito, o impacto sobre o custo do crédito, você tem taxas aí de 3, 3,5% ao mês, é mínimo, né? Sim. Então você tem, digamos, se você, cada vez que você tem um aumento de inflação, você faz uma política que reduz, que encarece o investimento e não tem impacto sobre demanda. Você tem, é interessante porque nesse momento você tem, inclusive, teve uma discussão muito forte no Brasil sobre os impactos da política monetária, né? Se o aumento dos juros não causa aumento da inflação. Né? Você teve um debate muito forte aqui, exatamente. E você tem esse lado que não pode ser ignorado. Ora, se você está aumentando, se você tem uma economia que está endividada e você aumenta os seus juros, você está aumentando os custos. Tá. E se você olha para a estrutura produtiva ou a estrutura de mercado, se é uma economia oligopolizada, como a economia brasileira ela se aproxima muito disso, você vai repassar esses custos para o consumidor. Tá? Você joga isso para frente. Então você tem uma situação na qual a política monetária atua contribuindo para o aumento de preços. Tá? Inclusive tem um relatório do Banco Central que foi ignorado e ele coloca um box que eles fizeram no relatório mostrando exatamente isso. Que a política monetária tem uma contribuição, sim, para o aumento dos preços. Eu vou pegar um outro caso. Cada vez que aumenta a inflação, o aumento da Selic é proporcionalmente maior. Ou seja, se aumenta a inflação, aumenta a taxa real de juros. Isso coloca todo o mercado aí como sócio da inflação. Sim, tem um dado importante sobre isso também, que ele não pode ser ignorado. Da forma que o Banco Central trabalha, quando você começa a captar, pegar os dados de expectativa de mercado sobre inflação, você pode ter um incentivo de viés nessa expectativa. Por quê? Eu posso ter uma expectativa de inflação, digamos, de 5%, e eu posso colocar no relatório uma expectativa seja de 5,5%, 6%, um consenso no mercado, tá? Acima. E a economia brasileira, quando você olha esses dados, é muito interessante, porque as expectativas de inflação, elas não casam com a inflação realizada. Tá? E tem um outro também dado interessante. A curva de juros futura, e isso é interessante quando eu fiz esse mapeamento, faz parte dos meus estudos também sobre renda fixa, a curva de juros futura, como previsor das taxas futuras de juros que irão acontecer naquele momento, ela nunca é um bom previsor. Ou seja, ela tende a superestimar a taxa que realmente irá acontecer. Tá. No linguajar do mercado, se você tem na tua curva, na forma que você faz a precificação desses títulos, se você tem uma taxa que ela acaba sendo menor do que a esperada, isso traduz em ganho de capital. Tá? Então você começa a ter uma tendência muito forte de ter o chamado overshooting nas expectativas de inflação de juros. Você pega o exemplo recente. Se você tem agora um mercado que fez um overshooting de juros e havia todo um exagero naquela expectativa de inflação, né, quem acompanhava de perto os períodos de desinflação da economia brasileira, você colocava 2001, 2002, o Banco Central inclusive soltou esses dados, você sabia que em 18 meses aquela inflação iria convergir. Tá? O Banco Central soltou esses dados, os especialistas do BGE comentavam isso, independente da política monetária. Independente um pouco do exagero, mas você não precisava de um aperto monetário tão forte que aqueles preços, aquela contaminação iria se dissipar dada a estrutura produtiva brasileira. Tá?
Então você já tinha isso acontecendo. Você tinha alguns prevendo uma inflação de 18%, enfim, 20% até, um absurdo, não era compatível com os dados naquele momento. Tá? E você começa a ter uma precificação de mercado de juros em cima dessas expectativas, jogando os juros de mercado, a curva de 10 anos, enfim, 15 anos, lá para cima. Ora, a partir do momento que aquelas expectativas não se consolidam, o mercado começa a se ajustar, né? Porque as taxas começam a cair e aquelas taxas se traduzem em ganhos de capital. E você olha os rendimentos, a Ambima divulga esses dados, os índices para diferentes títulos com diferentes maturidades, e você olha essas fontes de rendimento. Foi um rendimento altíssimo, rendimento total. Títulos públicos eles te dão duas fontes de renda, né? Um ao lado dos juros, né? E você tem ao lado do ganho ou perda de capital, o preço. Tá? Uma combinação das duas coisas. E o que vem acontecendo agora, nessa queda de juros muito acentuada, o mercado vem se beneficiando seguidamente em função dessas quedas na ponta longa da curva de juros, em função dessa queda de juros muito forte e ganho de capital muito elevado. Né? E aí isso é interessante porque no mundo inteiro, né, no mundo desenvolvido, você tem bancos centrais trabalhando na ponta longa da curva de juros para justamente fazer com que as taxas de juros de longo prazo, de 10 anos, fiquem baixas. Né? Você tem o Banco Central, por exemplo, americano, atuando fortemente no mercado de 10 anos, comprando títulos, expandiu o seu balanço. O que o Banco Central americano fez? Ele atua no mercado comprando títulos de longo prazo, principalmente de 10 anos, para jogar essa taxa para baixo, para estimular a demanda. Então isso é interessante quando se fala da TJLP, do controle do governo, sendo uma taxa não determinada para o mercado, e quando você olha a experiência internacional, mas isso é exatamente o que as economias desenvolvidas vêm fazendo via seus bancos centrais. O que aconteceu nos últimos anos, nos últimos 10 anos? Você tem exatamente o governo, via seus bancos centrais, influenciando taxas longas. E usando seus balanços, o balanço do Banco Central, a fundos praticamente perdidos. Tá? E o Banco Central americano não está sozinho nisso. Você pega o Banco Central Europeu, o Banco da Inglaterra, a mesma coisa. O Banco Central japonês, o Banco do Japão, acabou de anunciar no ano passado metas para as taxas de 10 anos. No caso deles, colocarem 0%. Então você tem bancos centrais caminhando nessa direção, né, para que as suas taxas de longo prazo fiquem baixas e que elas não fiquem voláteis. Por que você faz isso? Porque você tenta justamente estimular algo que já vem em queda nos últimos 10 anos para as economias desenvolvidas, que é o investimento. Tá? Você tem, apesar desse estímulo monetário, por exemplo, na União Europeia, você tem investimento tanto público quanto privado, e privado você pode incluir famílias e empresas. Crescimento real negativo. Tá? De 2008 até 2015, o crescimento real do investimento para famílias, empresas e governo negativo. Ou seja, você tem agora toda a tentativa dos governos, nas economias avançadas, de tentar usar o que eles têm na mão para tentar estimular investimento, e isso não vem funcionando. Tá? A economia americana, você tem um argumento parecido. Tá? Você vem usando taxas de juros baixas, próxima de zero, a taxa de curto prazo, e as longas vinham sendo influenciadas por essa política do Banco Central para estimular investimento. Justamente porque, no caso da economia americana, não tem um arcabouço institucional de controle das taxas de longo prazo. Deixa eu explorar só um ponto aí, tá muito interessante a sua exposição aqui. Você fala que mesmo com taxa de juros zero hoje, você não consegue reverter esse quadro dos passivos das empresas, da economia de uma maneira geral. Eu não entendi ainda. Você tem um retorno sobre o patrimônio negativo. Claro. Esse retorno está ligado também ao custo financeiro. Sim, sim. Você tem três formas. Quando você tem um endividamento, uma crise de endividamento, você tem basicamente três formas de lidar com essa crise. Ou você declara falência, você não paga essa dívida, como foi feito na década de 30, por exemplo, né? E você tira essa dívida do balanço, eu não te devo mais, e você não tem mais essa dívida como um ativo. Né? Você desalavanca a economia dessa forma. É um processo muito doloroso, mas é uma das formas de você tentar desalavancar a economia. Isso não está na mesa de discussão hoje, nem no Brasil, nem nas economias avançadas, por exemplo. Então isso está fora. Qual é a segunda forma? E elas não são excludentes. Você gerar renda. Tá? No caso da família, essa renda via salários, né, massa salarial ou aumentos reais de salários nesse momento, e no caso das empresas, os lucros crescendo. Tá? Mas daí você tem o endividamento segurando... Exatamente, porque aí você, com essa geração de renda, você consegue pagar seus compromissos financeiros ao longo do tempo. Por isso que as crises de endividamento, elas demoram 6, 7, 8 anos para você reverter esse processo. Porque se ela depender da renda, aos poucos você consegue
abater essa dívida ao longo do tempo, se você tem geração de renda suficiente. Essa seria a segunda. Qual é a terceira forma de você fazer isso? Se você tem um endividamento muito forte, significa que o teu passivo crescer muito rápido. Como é que você conseguiria diminuir essa alavancagem? Você, com valorização dos seus ativos, seus ativos subindo. Então, quando você olha a economia americana, é muito interessante, porque você joga a taxa de juros zero lá e você consegue lidar com a alavancagem da economia americana. Aí na taxa zero você aumenta o valor dos ativos. Exatamente, via marcação a mercado. Então você tem, por exemplo, o índice de ações deles, o S&P, o 500, S&P 500, exato, já bateu os recordes históricos na última crise, porque você tem a marcação a mercado permitindo uma revalorização desses ativos e aí você consegue reverter essa situação de insolvência do teu balanço. Teu ativo começa a crescer, teu passivo ali é nominal, né, tá no contrato que você deve, e teu ativo cresce muito. Então você tem essas três formas de lidar com essa crise. Você olha para a economia brasileira. Por que a política monetária não é suficiente? Ora, ela não vai ser capaz de gerar esse canal de renda. Porque a política monetária por si só não vai estimular investimento privado. Né? Então, se ela vai estimular investimento privado, a geração de lucro do setor privado para poder honrar esses compromissos não acontece por aí. Qual seria outra forma? Se a política monetária no Brasil fosse capaz de gerar essa valorização dos ativos via a marcação a mercado desses ativos. E quando você olha para os balanços das empresas e famílias, você não tem essa potência aqui dentro da economia brasileira. O que acontece para a economia americana, por causa da exposição das famílias e empresas a ativos, que tem uma sensibilidade muito forte à política monetária, no Brasil isso não acontece. Então a política monetária por si só, em canais que ela poderia influenciar, ela por si só não é suficiente. Então quando você traça o cenário de médio prazo para a economia brasileira, você tem um cenário de quase estagnação. Tá? Mesmo muitas dessas empresas não estando com ações em bolsa, tudo, a própria valorização dos ativos depende da maior ou menor variação das ações das empresas. O ativo é um valor em si. Sim. Com a redução dos juros, não há automaticamente uma melhoria, uma valorização dos ativos? Depende do ativo que você está falando. Então, por exemplo, se você poderia falar de, no caso, títulos públicos. Né? Em alguns ativos, alguns títulos públicos, você teria... Unidades industriais e tudo. Exatamente. Isso não sofreria um impacto forte. E aí quando você olha, por exemplo, títulos públicos alguns títulos sofreriam uma valorização. O mercado acionário, dependendo da política externa, muito em função do Banco Central americano, sofreria um impacto positivo sim. Tá? Mas quando você olha a exposição, ou seja, quando você faz um corte horizontal das famílias e empresas que têm exposição para esse ativo, é um setor muito pequeno. Tá? Ela por si só, ela poderia, num cenário até hipotético, até gerar essa valorização de ativos, mas aqueles que iriam se beneficiar dessa política seriam poucos. Só que a economia não está restrita a esse pequeno grupo que se beneficiaria dessa ação. Você ainda teria todo um grupo aqui que está alavancado que não consegue sair desse problema de endividamento. Daí a minha conclusão de falar que a política monetária por si só ela não consegue atuar nesse canal. Tá, joia. Felipe, obrigado aí pela sua entrevista aí, estava ótimo, viu? Muito obrigado pelo convite. Muito bom.